Bom dia a todos. Meu nome é Matheus Conenbarni, estudo no Centro de Ensino Clique Soluções Inteligentes, na série do 8º ano, e vou aqui apresentar o meu trabalho sobre o livro Percy Jackson, O Ladrão de Raios. Bem, em uma excursão para um museu, Percy Jackson ele joga acidentalmente água numa menina chamada Nancy Bubblefish. E a professora de álgebra, então, conhecida como Senhorita Dodds, o leva para dentro do museu enquanto todos estavam lá fora. A professora então se transforma em uma fúria, um monstro da mitologia grega, e tenta o matar. Mas para surpresa de Percy Jackson, o seu professor o ajuda, lançando uma caneta na direção de Percy Jackson, que logo se transformou simplesmente em uma espada. E com essa espada ele conseguiu matar a fúria. Em uma noite, ele escuta o seu melhor amigo Groover conversando com Quirrell, que era outro professor de Percy. Então, logo depois dessa noite, ele começou a ter sonhos com uma águia na praia brigando com um cavalo. Então, sua mãe lhe manda para um acampamento meio-sangue, que era um acampamento para outras crianças com um pai ou uma mãe que era um deus grego, e Percy Jackson era filho de Poseidon, que é o deus dos mares na mitologia grega. Ao chegar no acampamento, sua mãe, ou seja, a mãe de Percy Jackson, é atacada por um minotauro, que a captura. Não muito tempo depois de sua chegada, Poseidon reclama Percy Jackson como seu filho. Após isso, Percy é tido como culpado pelo sumiço do Raio Mestre de Zeus, que era o principal poder de Zeus, que era um deus da mitologia grega, o deus dos céus. E ele era culpado e acusado de ter roubado porque ele era filho de Poseidon, com quem Zeus tinha uma rivalidade. Então, Zeus deu um prazo de 10 dias, ou como é dito no livro, de 11 a 21 de junho, que era o dia do solstício de verão, para encontrar esse raio de Zeus e levá-lo de volta para o Monte Olimpo. E ele tinha que levar de volta esse raio para o Monte Olimpo, pois se o raio mestre não fosse entregado até o prazo, Zeus declararia guerra a Poseidon. Então Percy parte em uma missão com seus amigos Annabeth Chase e Grover Underwood, na qual ele é perseguido por diversos monstros da mitologia grega. No início ele sugere que foi Hades, o deus do submundo, quem roubou o raio. Mas depois descobre que não foi ele, mas sim Ares, o deus da guerra, que por sinal roubou também a habilidade de Hades, que era o elmo dele, que deixava ele invisível. Mas quem o influenciou, o Ares, a fazer isso foi Luke, que era uma das pessoas que estava no acampamento, que ele estava sob o comando de Cronos, que era o rei dos titãs, que entravam constantemente em guerra com os deuses. Após recuperar o Raio Mestre, ele vai ao Olimpo, o Percy Jackson, e lá encontra seu pai, com o qual tem uma breve conversa. Então ele entrega o raio a Zeus e tudo fica calmo. Ao chegar ao acampamento, Luke o convida para caçar. E durante a caça, Luke quase mata Percy, o atingindo com um escorpião das profundezas do Tártaro, que é uma região que fica abaixo do inferno de Hades. Extremamente venenoso esse escorpião. Luke foge do acampamento e Percy, quando acorda, explica tudo para Quirrell, seu professor. E Percy quer ir atrás de Luke, mas é detido por Annabeth e o seu professor, que dizem que ele precisa de treinamento para enfrentar Luke, e que quando estivesse pronto, ele poderia ir. Annabeth decide tentar novamente morar com o pai e Percy decide que vai para casa, e no próximo verão retornará para receber treinamento e ir atrás de Luke. Esse foi meu trabalho, espero que tenham gostado. Olá, meu nome é Camila e eu sou aluna do primeiro ano do Centro de Ensino Clique Soluções. E hoje eu vou contar para vocês a história do livro O Vendedor de Sonhos, escrito por Augusto Cury. O início do livro conta a história de um famoso psicólogo chamado Júlio César. Porém, o que ele tinha de bem-sucedido na carreira, a vida dele pessoal era horrível. Ele não conseguia conversar com o filho dele e ele não se dava mais tão bem com a mulher. Então, um dia, ele resolve que ele está super sobrecarregado e que não consegue mais aguentar o caos que está a vida dele e ele resolve se suicidar. Ele sobe em um alto edifício e muitas pessoas se reúnem embaixo do prédio para ver o que está acontecendo e para tentar convencer ele a não fazer isso. Porém, ninguém consegue, todas as tentativas são falhas, até que chega um homem maltrapilho, um homem de rua, um senhor já, e
enfrenta todo mundo e consegue subir no edifício para falar com o Júlio César. E ele consegue convencer. Quando o Júlio César pergunta para ele, quem é você? Ele responde que é um vendedor de sonhos, porque ele consegue vender o que dinheiro não compra. E para o Júlio César, ele vendeu uma vírgula, para que ele conseguisse continuar escrevendo sua história. Depois que eles desceram do prédio, a vida do Júlio mudou completamente. Ele não pôde mais trabalhar como psicólogo e, na verdade, ele nem tentou, porque ele já sabia que ninguém ia procurar um psicólogo que tentou se suicidar. Então, ele resolveu seguir os passos do vendedor de sonhos e viver com ele. Muitas outras pessoas entram como personagens e seguidores do Vendedor de Sonhos ao decorrer do livro, e cada uma tem uma história específica em que seus problemas e as suas más escolhas ou rejeições fizeram com que a vida dessas pessoas fosse totalmente diferente do que elas pretendiam que fosse. E o Vendedor de Sonhos acolhe elas e as ajuda a tomar decisões diferentes. Sonhos, no decorrer do livro, consegue muitos seguidores, mas também consegue muitos inimigos. E com isso, no final do livro, irão acontecer 2 grandes marcos na história, que vai ser o filho do Júlio tentando suicídio também, mas o Júlio consegue convencer ele a não pular. E o Vendedor de Sonhos é convidado para como se fosse uma homenagem, o que pelo menos era para ser uma homenagem, mas que acaba saindo um pouco do controle quando as pessoas que ofereceram essa homenagem expõem um vídeo do Vendedor de Sonhos em um manicômio. Então, agora eu não vou contar o final, mas será que ele conseguiu convencer as pessoas e mostrar o lado dele da história? Ou será que tudo que o Vendedor de Sonhos fez foi esquecido só por um vídeo dele no manicômio? Será que as pessoas vão dar a oportunidade de ele se explicar? Fica a dúvida aí pra vocês, e se quiserem saber o final, leiam o livro. Olá, meu nome é Isabela, sou do 6º ano e hoje eu vim contar o meu livro sobre A Bela e a Fera. Bem, era uma vez um jovem príncipe que vivia em seu lindo castelo. Apesar de toda sua riqueza, ele era muito egoísta e não tinha nenhum amigo. Numa noite chuvosa, recebeu uma visita de uma velhinha que lhe pediu um abrigo só para aquela noite. Com mau humor, ele recusou a ajuda da velhinha. Porém, o que ele não sabia é que era a velhinha, uma bruxa disfarçada, que já tinha escutado diversas histórias sobre o egoísmo daquele jovem príncipe. Indignado com sua atitude, ele lançou um poder para transformar numa fera horrível. Todos seus criados haviam se transformado em objetos. Com o encanto, só poderia ser desfeito se ele recebesse um beijo de amor verdadeiro. Enquanto isso, numa vila distante dali, viviam os comerciantes com sua filha, chamada Bela. Eles eram pobres, mas eles eram felizes, ao contrário do rei. Bela adorava ler livros, histórias e vivia contando para as crianças de sua vila. Seu pai, Maurício, era um comerciante e viajava muito, comprando e vendendo seus diversos produtos. Um dia, voltando de uma longa viagem, Maurício foi pego de surpresa por uma forte tempestade. Passou em frente a um castelo que parecia ser abandonado, então ele resolveu entrar. Bateu na porta, mas ninguém atendeu. Como a porta do castelo estava aberta, ele entrou. Acendeu a lareira e encontrou uma garrafa de vinho sobre a mesa. Após bebê-la, acabou adormecendo. E no dia seguinte, uma fera furiosa apareceu diante dele. Quis castigá-lo por invadir seu castelo, e assim fez-o de prisioneiro. A fera decretou ao velho comerciante que este morreria por a tal invasão, aterrorizando o pobre homem que queria se despedir de sua filha. A fera aceitou o pedido de volta para sua casa, contou o ocorrido à sua filha. Sem medo, ela decidiu voltar para o palácio com o pai. Uma vez no palácio da fera,
Bela tomou coragem e fez uma proposta para ele. Deixe meu pai ir embora, que eu ficarei no lugar dele. A fera concordou, e o pobre comerciante foi embora desolado. A jovem permaneceu com a fera no castelo, mas não era muito mantida na prisão. Podia ficar em um quarto ou na biblioteca, um local que muito agradava. Bela tinha medo de morrer, mas sabia que a fera tratava ela bem cada dia que passava. Então não tinha muito medo. Com o passar do tempo, o monstro e a Bela foram ficando amigos e se encantavam com a forma que a moça via o mundo, as pessoas e a natureza. Sentia que ela via o mundo de uma forma diferente, além de sua aparência. A fera, enfim, havia se apaixonado de verdade. Numa noite, ao jardim, Bela não aceitou o pedido de casamento que ele fez, mas ofereceu sua amizade. Apesar da tristeza, Fera aceitou, pois não queria perder aquela moça bonita. Bela, por sua vez, passava dias muito agradáveis no castelo. Sentia-se bem lá, porém muita saudade de seu próprio pai. Certo dia, Bela pediu permissão para a Fera visitar o seu pai. Voltarei logo, Bela prometeu. A Fera, que não podia negar, deixou-a ir. Bela passou muitos dias cuidando de seu pai, que estava doente, tinha envelhecido de tristeza, pensando que tinha perdido sua filha para sempre. Quando Bela retornou ao palácio, encontrou a Fera no chão, com muita saudade por ausência. Então, Bela, quando soube que era amada, se desesperou e também sentia algo forte pela Fera: amizade, amor e compaixão. Não morras, eu caso contigo, a Bela disse chorando. Comovida, a Bela beijou a Fera e neste momento o monstro se transformou num príncipe, enfim, encantado, havia-se desfeito. A Fera encontrou alguém que amava de verdade, além de sua aparência grotesca, afinal, a verdadeira beleza está no coração. E é isso. E muito agradável. Bela tinha medo de morrer, mas sabia que a Fera tratava ela bem cada dia que passava. Então não tinha muito medo. Com o passar do tempo, o monstro e a Bela foram ficando amigos e se encantavam com a forma que a moça via o mundo, as pessoas e a natureza. Sentia que ela via o mundo de uma forma diferente, além de sua aparência. A Fera, enfim, havia se apaixonado de verdade. Numa noite, ao jardim, Bela não aceitou o pedido de casamento que ele fez, mas ofereceu sua amizade. Apesar da tristeza, Fera aceitou, pois não queria perder aquela moça bonita. Bela, por sua vez, passava dias muito agradáveis no castelo. Sentia-se bem lá, porém muita saudade de seu próprio pai. Certo dia, Bela pediu permissão para a Fera visitar o seu pai. Voltarei logo, Bela prometeu. A Fera, que não podia negar, deixou-a ir. Bela passou muitos dias cuidando de seu pai, que estava doente, tinha envelhecido de tristeza, pensando que tinha perdido sua filha para sempre. Quando Bela retornou ao palácio, encontrou a Fera no chão, com muita saudade por ausência. Então, Bela, quando soube que era amada, se desesperou e também sentia algo forte pela Fera: amizade, amor e compaixão. Não morras, eu caso contigo, a Bela disse chorando. Comovida, a Bela beijou a Fera e neste momento o monstro se transformou num príncipe, enfim, encantado, havia-se desfeito. A Fera encontrou alguém que amava de verdade, além de sua aparência grotesca, afinal, a verdadeira beleza está no coração. E é isso. O menino do dedo verde. Havia um garoto cujo nome era Tisto. Tisto tinha cabelos louros crespos na ponta, além de ter grandes olhos azuis, faces rosadas e macias. Todos o beijavam. Todos chamavam Tisto de bonito, mas ele não ficava vaidoso, por causa que a beleza lhe parecia algo natural. Ele se surpreendia com o fato de todas as pessoas não serem como seus pais e ele.
O Tisto poderia servir da alta fortuna dos pais, pois eles eram bem ricos. A casa dos pais de Tisto era gigante. Para brincar de esconde-esconde era ótimo porque havia tapetes tão espessos, macios, que nem dava para fazer barulho. Também gostava de correr descalço, mas mamãe dizia que era coisa proibida. A casa havia novos cavalos que, ao ter visita, são soltos para andar pelo jardim. O negão ficava sobre a magnólia com sua mulher Belinha. E o pônei ginástico punha-se perto do quiosque. Diante da casa, sobre a relva verde, ficavam 6 cavalos groselha, de uma raça de cavalo vermelha que era bem rara. Tisto gostava de ficar bastante brincando com eles. O seu favorito era o pônei ginástico, pois ele era mais ou menos do seu tamanho. Mirapolvora era a cidade onde Tisto morava, onde o pai Tisto tinha uma fábrica. Mirapolvora era uma cidade como as outras, mas ela era conhecida pelo mundo inteiro por causa da fábrica de cães do pai Tisto. Quando Tisto estava sem apetite, a mãe dele o levava à janela e lá longe mostrava a fábrica do papai e dizia para ele tomar sua sopa, para ele crescer um dia e ser o dono da Mirapolvora. Tisto não ia para a escola até os 8 anos. Ele nem sabia o que era. Quem ensinava Tisto era sua mãe. Mas quando Tisto alcançou seus 8 anos, ela decidiu colocar ele numa escola. Mas teve um resultado terrível na escola. Ele sempre dormia, então a escola o expulsou de lá. Os pais de Tisto decidiram ensinar para ele sobre a cidade. Sua primeira aula foi a aula de jardim. Seu professor não era muito de conversar. Mas mesmo assim, Tisto foi aprendendo. Então Tisto foi plantando as plantas até que o jardineiro descobriu que ele tinha um dedo verde. Dedo de cor verde que faz crescer qualquer planta em menos de 5 minutos. Então o jardineiro disse que ia concluir a primeira aula dele e anotou no bloco de notas: esse menino revela boas condições para a jardinagem. A segunda aula de Tisto foi sobre a ordem. O seu professor era um grande parceiro do pai de Tisto. Seu professor ensinava que quem causava desordem deveria ser preso. Tisto não gostava muito da atitude de seu professor. Ele achava que quanto mais a pessoa fosse feia, mais eles teriam vontade de fugir. Então de noite ele saiu de fininho de casa e passou seu polegar em cada ponto da prisão. Seu professor de jardinagem percebeu e disse que concordava com o que Tisto estava fazendo. Mas Tisto tinha medo de que descobrisse que fosse ele. Os sábios estavam se perguntando como cresceram aquelas flores tão rápido em uma noite. Eles começaram a brigar, dizendo que a mentira é verdade. O acampamento deles tinha virado um cerco. A segunda aula de Tisto sobre a ordem foi numa favela. Lá Tisto achou que era um lugar pior do que a cadeia. Então ele começou a espalhar sobre seu polegar em qualquer coisa. No dia seguinte, viu flores em cada canto da favela, até começarem a pagar para entrar lá. Depois disso, todas as pessoas da favela começaram a viver uma vida melhor. Seu professor de jardinagem até parabenizou o Tisto. O pai de Tisto participava da câmara principal. Todos estavam falando do caso das flores, se iriam cortá-la ou não. O pai de Tisto discordou e disse que deveriam mudar o nome da cidade para Miraflores. A mãe de Tisto estava preocupada com ele. Ela ficava preocupada que ele estava sério demais. Então ela o mandou para um zoológico. Ele achou que o zoológico era muito triste, porque todos os animais estavam tristes porque estavam longe de seus lares. Então ele passou seu polegar por tudo que via dos animais. No dia seguinte estava cheio de flores no zoológico. Desde aquele dia nenhum animal não comeu mais um guarda. Na aula de arte, seu professor estava explicando sobre a guerra que estava acontecendo entre duas cidades pelo petróleo. Tisto não gostava muito desse lance da guerra. Ele achava que os dois deveriam ficar em paz. No jornal de Miraflores, eles estavam falando sobre que os canhões de Miraflores estavam cobertos de flores e não dava para tirar com eles. Então, os dois exércitos se destacaram ao outro. Tisto decidiu admitir sua culpa. Então foi até onde seu pai e o seu professor estavam e ele falou que foi ele. Mas eles não acreditavam. Então Tisto viu um canhão e botou seu polegar por alguns segundos. Nasceu uma flor lá. Os dois ficaram surpresos. Então Tisto saiu da sala com o rosto intacto.
Seu pai foi conversar com a mãe Tisto. Lá eles tiveram uma longa conversa decidindo que a fábrica de canhões ia se tornar uma fábrica de flores. No dia seguinte, Tisto tinha descoberto que o seu professor de jardinagem tinha morrido. Ele decidiu ir até o cemitério ver o túmulo dele. Lá ele chorava quando botava seu polegar. Havia crescido várias flores no túmulo de seu professor. Tisto queria bastante ver seu professor, então ele decidiu fazer uma escada de madeira até no céu. Botou seu polegar no centro da cidade, fez crescer uma escada de madeira e passou 3 dias. E Tisto decidiu subir lá. Quando Tisto sumiu ao topo, ouviu a voz de seu professor e sumiu. No dia seguinte, tinha uma mensagem escrita para seus pais. Lá estava escrito: Tisto era um anjo.